É do Silvio Navarro. Deputada, é claro que falar em 6 bilhões de reais para fundão eleitoral é um absurdo. Eu acho que isso é quase uma unanimidade na opinião pública. O presidente disse que vai votar e por aí vai. Mas a gente também tem que lembrar, e isso muita gente não fala, que a justiça eleitoral no Brasil, ela custa 9,2 bilhões de reais. E ninguém sabe, por exemplo, o que muitos servidores da nossa justiça eleitoral, dos tribunais regionais eleitorais nos estados, o que eles fazem num ano em que simplesmente não tem eleição. Para você ter uma ideia do que é esse dinheiro, isso é maior do que o orçamento de Porto Alegre, maior do que o orçamento de Manaus, maior do que o orçamento de Guarulhos, que é, por exemplo, o segundo PIB aqui do estado de São Paulo, uma cidade gigante, né? Então, como é que a gente explica para quem está nos assistindo, para a população, para o eleitor que vai às urnas, que não tem dinheiro para fazer urna auditável, por exemplo, mas tem dinheiro para esse tipo de fundão? Então, essa pergunta é uma pergunta bastante complexa, que eu mesma já me fiz ela várias vezes, e isso não está relacionado só à justiça eleitoral, nós temos outros braços da nossa justiça também, que são altamente dispendiciosas e nos trazem pouco retorno, né? Quando eu digo assim, porque lá na ponta, por exemplo, você me pergunta assim, o que é feito durante um ano que não tem eleição, né? Vá ao cartório eleitoral, lá sempre vamos ter pessoas trabalhando e sempre com dificuldades, reclamando que temos poucos servidores, que o serviço é maçante. Mas, infelizmente, toda vez que se forma uma LDO, uma Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde são definidas essas dotações, não só nós deputados, mas o próprio governo federal sofre muita pressão de todos os lados, né? E acabam chegando esses vereditos até uma forma meio que inexplicável. A gente tende sim a trabalhar mais, e ainda mais se o voto auditável não for implantado, aí que de uma vez não tem justificativa. Então, esse ano nós não batemos ainda mais nessa tecla, com receio de faltar recurso para a implantação do voto auditável. Mas acredito que se isso não acontecer, aí sim nós vamos ter que discutir ainda mais a fundo o porquê de uma dotação orçamentária tão alta para algo que talvez não esteja sendo de fato entregue ao cidadão. Veja só, 9 bilhões dá para fazer toda a duplicação da 381, de Belo Horizonte até o Espírito Santo, sem pegar um centavo da iniciativa privada. Passe lá para você ver as dificuldades que nós estamos passando. Então, quando realmente o cidadão comum se vê diante de uma situação como essa, ele questiona. E agora vai ser hora. Implanta o voto auditável, justifica o gasto ou, se não implantar, vamos debater mais adiante. O Silvio falou só dos gastos do TSE, né, da Justiça Eleitoral, 9 bilhões, acho que um pouquinho mais de 9 bilhões. 9,2. Né? O Judiciário como um todo, 44 bilhões e 200 milhões. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Constantino.